como é que o senhor avalia que vai ser agora o segundo turno? Dados resultados um pouco diferentes daquilo que as pesquisas projetavam, como que o senhor projeta que deve ser esse segundo primeiro, turno? Guilherme, você não precisa... embora eu seja um velho jornalista, pode me chamar de você, porque numa redação, nessa nossa relação, o senhor fica muito esquisito, fica muito, assim, não é o caso. Tá combinado. Eu não sou um analista político, de eleições, de pesquisas eleitorais, de resultado de urna, menos ainda. O que eu percebi é que não se captou no conjunto, né, o que estava por trás das intenções de voto declaradas nas pesquisas, né? Embora em boa parte do país as pesquisas parecem terem, enfim, acertado, Nordeste, etc. E tal, houve erros, enfim, não, as pesquisas não bateram com o que a eleição de hoje mostrou em Minas, em São Paulo, no Sudeste, basicamente. Então, aí é que apareceu, eu acho, essa diferença menor, bem menor, entre o que se previa de Lula no primeiro turno, talvez perto de já fechar a eleição, mas muita gente, eu mesmo, não tinha confiança que isso iria acontecer. E o que acabou acontecendo, um resultado com uma diferença menor do que a prevista pelos institutos de pesquisa. Eu não vou dizer que a culpa é deles, que eles erraram tudo, que eles não sabem fazer, e muito menos que teve a manipulação, como esse Vassef aí, esse desqualificado advogado do presidente, nem ensinou, falou na lata mesmo. Mas houve realmente uma diferença, pode ter havido uma onda final, uma transferência de votos no último minuto, ou mesmo voto envergonhado, enfim, uma série de coisas. As pesquisas de intenção de voto não são precisas e nem são prognósticos. Mas eu acho que a gente devia, enfim, aproveitar, não sei, vocês não concordam? Kupfer, eu queria, desculpa, não queria interromper o teu raciocínio, mas... Econômico. É isso que eu queria te perguntar. Quer dizer, você é o maior especialista em economia de todos que estão aqui nessa conversa. Eu queria te perguntar o seguinte, quer dizer, os indicadores econômicos estão melhorando. A gente teve inflação em alguns, né, na série agora, 2 meses de deflação. O acumulado, obviamente, cai, ou seja, a inflação está em queda, a inflação acumulada. As expectativas de crescimento econômico estão crescendo, quer dizer, há uma série de indicadores positivos que tendem a se repetir nas próximas 4 semanas de segundo turno. Isso vai favorecer a reeleição do Bolsonaro, Paulo? A gente teve aqui um pequeno problema técnico, ele não conseguiu ouvir a sua pergunta. Vamos aqui solucionar rapidamente esse problema. Vamos só checar com a nossa equipe técnica se trata de um problema do seu microfone ou se é um problema aqui. Kupfer, você está me ouvindo agora? Sim, deu a imagem deu uma congelada e ela agora voltou. Mas você chegou a ouvir a minha pergunta, não? A do Paulo, sim. Certo, Paulo, quer dizer... Não, ouvi o arrazoado, falando que, enfim, a economia está melhorando, quer dizer, está caindo... A pergunta é se isso vai ajudar a reeleição do Bolsonaro nessas 4 semanas. E ficou novamente... Vocês saíram do ar, agora voltaram novamente. Tá, então eu vou repetir aqui muito rapidamente. Essa melhora nas próximas 4 semanas, caso continue assim
isso vai ajudar a reeleição do Bolsonaro? Ó, Paulo, eu acho assim, essa melhora é uma melhora evidente, mas ela é anabolizada muito fortemente e bastante desequilibrada. Por exemplo, na inflação. A inflação está caindo, mas ela está caindo porque os preços administrados estão caindo, especialmente combustíveis, especialmente gasolina. Nos alimentos, está tendo, graças a Deus, um início de refluxo na alta de preço, mas as projeções ainda são de chegar no fim do ano com os alimentos, especialmente os em casa, que as pessoas compram para cozinhar em casa, acima de 12%. É um índice muito alto, afeta diretamente e especialmente as famílias de renda mais baixa. Agora, você tem, do outro lado, os auxílios, e não é só o auxílio que passou de 400 para 600 reais. Se você fizer uma conta, como eu fiz, bem simples, bem rústica, sem querer chegar em, em números precisos, mas mais para ter uma ideia, de abril até o fim do ano, o governo deu um jeito de colocar em circulação cerca de 300 bilhões de reais, um negócio acima de 3% do PIB. E isso veio pela antecipação do 13º do INSS, dos aposentados e pensionistas, que foi pago não em novembro e dezembro, ou seja, roubaram esse estímulo à atividade do fim do ano e trouxeram para o final do primeiro semestre. A permissão para retirada de R$ 1.000 no Fundo de Garantia, só esses dois negócios foram quase 90 bilhões de reais que entraram na economia. Se você considerar o próprio auxílio, são outros 90 bilhões, mais os 40 bilhões dos R$ 200 mensais turbinados no auxílio de 400 para 600, e considerar o corte de impostos, que deixou de ser, então, arrecadado e ficou, portanto, no bolso da população para, eventualmente, consumo, dá 300 bilhões de reais, muito dinheiro, mas que vai terminar no fim do ano. É uma coisa temporária, vai lançar uma confusão, uma dificuldade para o próximo governo. Por que os cidadãos de status de renda mais baixa continuaram com o Lula, apesar dessa melhora? Porque, para eles, ficou claro... Primeiro, a história de que pobre é comprável com um dinheiro para melhorar a sua renda, eu, pessoalmente, acho que é o preconceito brasileiro. Isso nunca ficou muito bem confirmado. Segundo, a inflação alta de alimentos bastante alta fez com que nem assim o pessoal desse extrato de renda mais baixo conseguisse sair do sufoco. O que aconteceu, e aí eu vejo poucos colegas tiveram essa sacada. O que aconteceu é que o pessoal que recebeu o auxílio, quase 20 milhões de famílias, foi para o consumo, foi consumir basicamente alimentos e foi na venda na loja do seu João, que vende esses produtos para ele. E o seu João, das classes de renda um pouco mais altas, não é preciso ser muito alto, mas lá nos rincões, nas periferias, é o comerciante
que trabalha diretamente com essa população. Kupfer, uma outra pergunta, uma última pergunta que está chegando aqui no fim do nosso tempo de entrevista. Te peço desculpa ter te interrompido. Então, o que está havendo é que nessas classes houve uma melhoria, nos serviços, certamente, e até a manicure da senhora, da esposa do seu João, dessa venda, também está tendo mais demanda. Então, de fato, tem uma melhora temporária. A situação, na minha opinião, não vai mudar nesse aspecto muito fortemente no segundo turno. E eu acho que esse primeiro turno mostrou muito mais, terminando, vocês estão sem tempo, muito mais uma escolha, não na economia, uma escolha de comportamento, uma escolha de posições de comportamento, do que propriamente a influência da economia nesse resultado aparentemente surpreendente do presidente Bolsonaro nessa primeira volta da eleição. Acho que foi muito... quando o Ricardo Salles, em São Paulo, recebe 600 mil votos, o cara desmatador, um cara cínico que quer passar a boiada, é outra razão. Não é a economia que está funcionando aí. E para outros vários casos que nós vimos hoje, eu imagino que seja a mesma coisa. José Paulo Kupfer, eu queria agradecer a sua participação aqui na live das eleições do Poder 360. A gente vai chamar um breve intervalo e na volta a gente vai falar com o deputado. Parabéns pelo trabalho que eu fiquei acompanhando. Foi muito legal, muito informativo, muito dinâmico. Meus parabéns a vocês e a toda a equipe. Boa noite. Obrigado, Kupfer. Vamos falar